Olá, meus queridos alunos, saudades de vocês, hein? Bom, dando continuidade à nossa disciplina, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre toxinas. Na verdade, pessoal, a gente já tem falado de toxinas desde o primeiro dia de aula, né? Porque é um dos principais modos de ação que os micro-organismos podem atuar em outros organismos, prejudicando outros organismos. Mas vamos definir então melhor o que são e como agem, quais são os principais tipos de organismos, micro-organismos, que produzem toxinas. Vamos lá? Bom, a gente pode definir toxina como qualquer substância de origem biológica que vá provocar danos à saúde. Quando a gente fala de ser humano, então é danos à saúde do ser humano, obviamente. Mas toxina, a gente tem que se lembrar que pode provocar também danos à saúde de outros organismos. Essa modo de entrada da toxina no organismo-alvo pode ser desde maneira mais simples, como o contato dermal, por exemplo, ou a absorção que entra no aparelho digestório ou por outros meios. A principal modo de interação da toxina no organismo-alvo é que ele vai começar a interagir com certas enzimas e receptores. Bom, eu quero lembrar para vocês que existem milhares de tipos de toxinas hoje já conhecidas pelo ser humano, tá? E todas essas toxinas vão agir de modo diferente. Então, cada toxina tem uma interação diferente, ou com uma enzima, ou com um receptor, ou com algum outro ponto, alguma outra proteína do corpo do organismo alvo, tá? As toxinas podem ser produzidas por plantas, então nós temos muitas plantas que produzem toxinas. As plantas produzem toxinas por alguns motivos diferentes, né? Primeiro, para evitar a predação, a herbivoria. Então, alguma planta produz uma toxina e daí vai lá um herbívoro, um animal que come planta e vai se alimentar daquela planta, ele passa mal ou mesmo morre. Esse comportamento é aprendido de geração em geração, então os mesmos grupos de animais não vão voltar para a mesma planta, tá? Ou a planta pode provocar alopatia, né? Quando ela produz toxinas que são liberadas para o meio ambiente que inibem o crescimento de outras plantas. Bom, gente, toxinas produzidas por animais vocês conhecem muito bem, né? Veneno de cobra é uma toxina produzida por um animal, veneno de aranha e muitos outros animais possuem venenos, inclusive alguns mamíferos, eles também podem produzir veneno, o que é muito raro. Mas o que mais nos interessa são aquelas toxinas que são formadas, são produzidas por micro-organismos, principalmente bactérias, tá? Então, as bactérias, através de certas toxinas, podem fazer uma série de infecções, por exemplo, o tétano. Elas também podem dar o que a gente chama de intoxicação alimentar, que são doenças provocadas pela ingestão de comida contaminadas por toxinas bacterianas. Eu já vou mostrar para vocês a diferença entre infecção e intoxicação quando a gente fala de toxinas, tá? As toxinas, assim, podem ter. A gente já descobriu vários usos benéficos para a toxina, né? Controle de dor, espasmo. A gente vai falar daqui a pouco, o Botox é um tipo de toxina. Combate às células cancerígenas e outros. Mas também as toxinas podem ser usadas para o que eu chamo de usos maléficos, né? Como guerra química, então toxinas que liberam substâncias químicas, guerra biológica e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia, na década de 70 foram descobertas algumas conotoxinas de veneno de caramujos marinhos. Daí foi descoberta a conotoxina MV2A, que hoje tem uma versão sintética que é a ziconotida.
nome comum, nome comercial Prealt. E ela é utilizada em pacientes com dor crônica refratária e outros tratamentos também. Do veneno das aranhas, é bem interessante que hoje está se estudando muito. Começou a se estudar com veneno de cobra, principalmente cascavel, mas hoje uma das grandes linhas de pesquisa é estudar veneno de aranhas. Por quê? A maioria dos venenos de aranhas são misturas complexas de substâncias biologicamente ativas, que a aranha ela produz esse veneno para paralisar e capturar rapidamente as suas presas. Então tem que ser um veneno forte que a presa possa rapidamente ser paralisada e não fugir para a aranha não precisar ir atrás. E a partir daí, vários novos fármacos estão sendo desenvolvidos. Por exemplo, a aranha Phoneutria nigriventer, que é a famosa aranha armadeira. É interessante a aranha armadeira, ela tem esse nome, porque quando ela se sente acuada, ela se arma, ela coloca as patas da frente para o ar, como se ficasse maior. Isso é uma estratégia usada por muitos animais diferentes. Por exemplo, o baiacu na água, né, que ele se incha. Então, para se mostrar maior e meter medo naquele que está tentando perseguir a aranha, o baiacu, etc. O poder tóxico do veneno da aranha armadeira vem de toxinas que são divididas em quatro fações: TX1, TX2, TX3 e TX4. E hoje está se pesquisando muito o uso dessas frações para controle de dor, por incrível que pareça. Mas não só para isso, né? Por exemplo, a TX1, ela em experimentos, uma fração ainda da TX1 reduziu 100% a dor relacionada ao câncer em camundongos, sem tornar o animal tolerante ao medicamento, como alguns outros medicamentos acabam sofrendo. A TX3, por exemplo, ela consegue provocar uma analgesia de alto grau em camundongos com neuropatia diabética, que é uma neuropatia devido também a neuropatia devido à lesão do nervo ciático, que isso é muito forte, e neuropatia de origem inflamatória, que também pode ser muito forte. As dores causadas com neuropatias em geral são dores muito intensas, dependendo do paciente, é claro. Então, essa fração do veneno da aranha marrom, da toxina da aranha marrom, não, aranha armadeira, perdão, ele pode ser usado para analgesia, fortemente. Tem um outro caso, pessoal, que é relacionado a escorpião, o escorpião amarelo, Titius cerulatus. Aliás, eu vou falar para vocês que ano passado, em 2019, uma aluna da biologia defendeu um TCC sobre casos de acidentes com escorpiões aqui no Paraná e o escorpião mais encontrado e que mais tem acidentes com pessoas é o escorpião amarelo, Tito cerulatus, tá? Então, a toxina do escorpião amarelo, ele já foi pesquisada e ela tem a capacidade de penetrar no núcleo celular e combater células cancerígenas, tá? Tem uma fração da toxina chamada CPPT que tem um efeito que faz o efeito cardíaco da picada do escorpião. Então ela aumenta a contração em células do músculo cardíaco. Daí ela vai atravessar a célula e ela é administrada então no caso de combate às células cancerígenas, intranuclearmente às células cancerígenas. E daí vai provocar esse combate às células cancerígenas. Um outro tipo de toxina que é utilizado para o bem, né, do ser humano é a toxina botulínica tipo A. A gente já vai falar mais sobre o micro-organismo que dá origem a isso, o Clostridium botulinum, mas a toxina botulínica tipo A
ela é um agente paralisante da função neuromuscular. Então, ele é utilizado para tratamento de blefarospasmo, espasmo hemifacial, torcicolo espasmódico, espasticidade, linhas faciais hiperfuncionais e hiperidrose em adultos. Tá? Tem um outro tipo de tratamento que é usado, a toxina do tipo A, por ser um agente paralisante, que é o tratamento da espasticidade na deformidade pé equino-dinâmico em pacientes pediátricos que têm paralisia cerebral. Isso é um caso mais raro, né? Não é tão comum, mas é muito utilizado quando a pessoa tem espasmos e daí ele, como é um agente paralisante da função neuromuscular, diminui esse espasmo. A toxina botulínica tipo A, ela também é usada para controle de dor. Ela é mais utilizada, mas também já está se estudando a toxina botulínica do tipo B para o mesmo controle de dor. Então, ele funciona mais ou menos assim. Ele provoca um relaxamento muscular no local e controle de dor. Então, a toxina botulínica, vocês podem até acompanhar pela figura ao lado, ela liga-se ao receptor colinérgico na extremidade nervosa. Daí ela entra na terminação nervosa por endocitose, tá? Então, quando ela entra por endocitose, a cadeia leve da toxina, a parte da cadeia que é mais leve da toxina botulínica, é liberado no citossol, cliva proteínas do complexo SNARE, que é o receptor da proteína de ligação ao fator sensível N-etilmaleinida, quebrando a ligação peptídica do transportador de proteínas e assim bloqueando a exocitose e a secreção de acetilcolina. E daí ela bloqueia a dor nesse sentido. Vocês podem ver aqui que ela faz tipo uma proteção, é um bloqueio impedindo a acetilcolina de entrar em contato com o músculo, a placa motora e assim por diante. Mas é importante que a gente saiba que as toxinas, principalmente os micro-organismos, elas têm dois grandes modos de ação, por intoxicação e infecção. Então, assim, eles são diferentes. Os dois são relacionados a toxinas produzidas por micro-organismos, mas eles agem de forma diferente. E isso é importante a gente saber para evitar tanto a intoxicação quanto a infecção. Porque a intoxicação e a infecção, sabendo como elas funcionam, a gente pode evitar de formas diferentes, né? A intoxicação, a gente chama que é a ingestão de alimentos contendo a toxina microbiana pré-formada. É bem comum no caso de Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, que é na forma emética, e também fungos produtores de micotoxinas, tá? Se eu for fazer uma classificação, gente, é bem mais comum bactérias do que fungos, tá? Existem muitos fungos que formam toxinas em alguns alimentos, como por exemplo no amendoim, é muito comum isso, tá? Mas o mais comum é você haver intoxicação por toxinas de bactérias. Já a infecção, eu não vou ingerir a toxina, mas eu vou ingerir as células viáveis do microorganismo. E daí podem agir de dois jeitos. Né? Os invasivos, que após a colonização penetram e invadem o tecido, Salmonella, Shigella, algumas linhagens Escherichia coli, e os toxigênicos, que a gente ingere as células viáveis, daí se formam as toxinas, quando o microorganismo ele vai se multiplicar, esporular ou sofrer lise dentro do organismo hospedeiro. Então, outras linhagens de Escherichia coli,
Clostridium perfringens, Vibrio cholera, Campylobacter jejuni e assim por diante, tá? Então, a intoxicação, eu vou ingerir a toxina. Na infecção, eu vou ingerir a célula. No caso de infecção por invasivos, ele vai colonizar, penetrar e depois produzir, depois ter ação da toxina. Nos toxigênicos, a toxina só vai se formar quando o micro-organismo se multiplica, esporula ou sofre lise, se quebra, liberando a toxina. Tá? Inclusive, na agricultura, a gente usa a toxina de uma bactéria por lise. Então, a gente pode aplicar a bactéria, ela entra no aparelho digestório do organismo-alvo, sofre lise e essa lise libera um cristal contendo a toxina. O principal modo de levar a intoxicação e infecção por toxinas, principalmente bactérias, ao ser humano, é por alimento e água. Por isso mesmo, a gente fala das doenças transmitidas por alimento ou água, são DTA. Isso acontecer por medicamentos, gente, é muito raro. Então, no caso de medicamentos, só se o controle durante o processamento, armazenamento e tal for muito ruim. Então, mas o mais comum é transmitir por alimento e água. Então, a gente pode ter 3 casos aí em alimento e água. Infecções transmitidas por alimento, né? Então, a gente ingere alimento que possuem organismos prejudiciais à saúde. Então, tem a salmonelose, a hepatite viral, tipo A, toxoplasmose, intoxicações alimentares, ingestão de alimentos contendo substâncias tóxicas, e daí entram as toxinas produzidas por micro-organismos, e a toxi-infecção, onde a gente vai ingerir alimentos que tenham organismos prejudiciais à saúde, que daí vão liberar substâncias tóxicas, tá? Então, nas intoxicações alimentares, como eu já falei, a diferença entre intoxicação e infecção, né? A gente vai ingerir toxinas e na toxinfecção a gente vai ingerir alimento com micro-organismo que vai liberar as toxinas. De modo geral, gente, nessas doenças transmitidas por alimentos, os sintomas gerais, isso varia de doença para doença, tá? São vômitos e diarreias, podendo ter dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração da visão, olhos inchados. Em geral, repetindo, em adultos sadios não deixa sequelas. Passa depois de um certo tempo, por mais que esse adulto sofra durante aquele período de tempo. Mas crianças, idosos, gestantes e pessoas doentes em geral podem ter problemas mais graves até levando à morte, tá? Então, por exemplo, quando a diarreia é extrema em crianças, isso pode levar facilmente à morte. Vamos ver então alguns desses micro-organismos que produzem toxinas e quais são as toxinas e como é que elas se comportam. Gente, um dos mais comuns é Clostridium botulinum, né? São bacilos gram-positivos e eles são bem interessantes porque eles são anaeróbios estritos, vivem sem oxigênio e formam esporos. Lembrem-se que o grupo Clostridium é um grupo caracterizado por formar esporos. Nem todos Clostridiums são anaeróbios. Alguns são aeróbios, alguns são aeróbios facultativos, mas no caso do botulinum, ele é estritamente anaeróbio. Ele é muito comum, gente, no solo e na água. Por isso, algumas vezes tem infecção, tem intoxicação por Clostridium botulinum através da ingestão de solos. Na verdade, no Clostridium botulinum já foram identificados mais de 40 tipos de toxina.
Mas as disparadas mais comuns são A, B, a C, que é subdividida em C1 e C2, D, E, F e G. A gente fala que são 7. Aí tá 8, né, pessoal? Mas a gente fala que são 7 porque a C é subdividida. Ele provoca o que a gente chama de botulismo clássico, botulismo de lesão e botulismo infantil. É interessante no Clostridium botulinum que a produção de toxina só se dá durante o período de reprodução bacteriana. E é uma toxina termolábil, esse que é o pior. Ela aguenta 80 graus centígrados por 30 minutos ou 100 graus centígrados por alguns poucos minutos. E é extremamente tóxica. Então, uma micrograma dessa toxina, ela é letal para um ser humano normal. A incubação se dá de 12 a 36 horas após a ingestão da toxina, né? Então, os principais sintomas vão começar entre 12 e 36 horas. Isso vai depender, é claro, do hospedeiro, tá? Depende da quantidade de toxina produzida dentro do organismo e assim por diante. Os principais sintomas são problemas gastrointestinais, dificuldade de deglutição, visão dupla, parada respiratória, parada cardíaca, etc. O tratamento antissoro específico para Clostridium botulinum e lavagem estomacal e intestinal para tentar livrar um pouco dessa toxina e do próprio Clostridium. A toxina não é formada em pH abaixo de 4,5. E as principais medidas de controle são tratamento térmico adequado, acidificação, redução da atividade da água e uso de nitritos e nitratos. O uso de nitritos e nitratos, principalmente nitrito, é como um conservante de alimento. Se no alimento tem nitrito e nitrato, então a possibilidade de ter Clostridium botulinum é bem menor. Tem uma outra bactéria do mesmo gênero, do gênero Clostridium, a Clostridium perfringens, que também são bacilos gram-positivos. Obviamente, como todo Clostridium forma esporos, são anaeróbios e são normalmente imóveis. Tá? Eles são amplamente distribuídos, quer dizer, no mundo inteiro, em diferentes ecossistemas, habitats, e eles têm uma característica bem interessante, que eles adoram temperaturas mais altas, entre 37 e 47 graus. O pH em torno do neutro, 5,5 a 8. Agora, uma das coisas que mais pega em Clostridium perfringens é o tempo de geração. Ele é 7,1 minutos, quer dizer, uma bactéria para se tornar duas, né, sofrer todo o processo de divisão bacteriana, ela leva em torno de 7 minutos. Vamos pensar o seguinte, uma população de Clostridium perfringens, ela dobra a cada 7 minutos. Tá? É um dos menores que existem entre todas as bactérias. Tá? Existem bactérias cujo tempo de geração é acima de 1000 minutos, por exemplo. Então é bem mais lento. Isso é uma coisa ruim para a gente, né? Essa bactéria ela produz 5 tipos de toxina principais: A, B, C, D e E. Tá? Se ela tem um tempo de geração tão baixo, tão pequeno, ela tem maior capacidade de, ao longo do tempo, produzir mais toxinas. Ela faz o que a gente chama de intoxicação clássica e enterite necrótica, né? Uma inflamação necrótica do intestino delgado, podendo ser frequentemente fatal. Os principais sintomas são diarreia, dores abdominais, vômito, pode acontecer febre, mas não é muito comum. Outro problema da intoxicação por Clostridium perfringens é o período de incubação, né? 8 a 24 horas, é bem mais rápido. Só que assim, a toxina, ela só é formada quando se forma o esporo. E isso acontece dentro do intestino, tá? Então,
A pessoa ingere as células viáveis de Clostridium perfringens, tá? Ela vai esporular dentro do intestino delgado e daí formar um dos tipos de toxina A, B, C, D ou E. Ou pode formar mais de um tipo dessas toxinas, tá? A Clostridium perfringens está associada principalmente a produtos cárneos, molhos, tortas e queijo tipo frescal. O principal medida de controle, gente, e agora um lado bom, né, a gente pode usar o tratamento térmico adequado. Se vocês voltam lá para cima no slide, elas adoram temperaturas mais altas, em torno de 37 a 47 graus. Então, o que a gente deve fazer? Manter aqueles produtos em temperaturas bem mais baixas. Então, daí a gente controla facilmente a Clostridium perfringens. A gente já falou 10.000 vezes, né? Staphylococcus aureus. Vocês vão terminar essa disciplina sabendo tudo sobre Staphylococcus aureus, né? Eles são cocos gram-positivos também e são bactérias facultativas anaeróbias. Então, elas podem viver em baixas pressões de oxigênio também. É encontrado principalmente na mucosa anal, garganta, cabelo e pele. Staphylococcus aureus é característico por ser associado a baixas condições de higiene. Pessoal, tomem banho, lavem a cabeça. Eles vivem em uma ampla faixa de temperatura, entre 7 até quase 48 graus. Mas a toxina é produzida entre 10 e 46 graus. Opa, não melhorou muito, né, professor? Eles sobrevivem a altas condições de salinidade, né? De sal, 10 a 20%. É uma toxina termoestável, então ela aguenta temperaturas mais altas. E a intoxicação se dá quando você tem uma concentração de 10 elevado a 6 células por grama de alimento. Os principais produtos que podem trazer contaminação por Staphylococcus aureus são pizzas e produtos de confeitaria em geral. Gente, medidas de controle, condições higiênico-sanitárias satisfatórias e refrigeração adequada. Na Staphylococcus aureus, refrigeração não dá tão certo, mas pode ser utilizada principalmente em temperaturas acima de 50 graus. E finalmente, o último grupo que produz toxinas importantes para os seres humanos é o Bacillus cereus, né? São bacilos gram-positivos, formam esporos, mas são aeróbios. O principal local onde se encontra Bacillus cereus é o solo, e daí ele pode levar à contaminação de um grande número de alimentos a partir que são cultivados no solo, mas que não são processados, como por exemplo hortifrutigranjeiros. O Bacillus cereus tem uma desvantagem para o ser humano, né, que ele aguenta temperaturas e pH muito amplo, né, de 10 a 48 graus centígrados e pH lá por 4,9 até 9,3. Ele provoca uma síndrome emética através de uma toxina termoestável e síndrome diarreica através de uma toxina produzida no intestino delgado. A incubação é muito rápida, de umas 5 horas para a síndrome emética e 8 a 16 horas para a síndrome diarreica. A intoxicação por toxinas de Bacillus cereus ocorre com concentrações de 10 a quinta, 10 a sétima células por grama de alimento. O mais comum é que se encontre em alimentos amiláceos, leite em pó e sopas em pó. A toxina diarreica ela é termolábil. É um problema isso, porque ela aguenta 50 até 55 graus por 20 minutos. E a toxina emética é pior ainda, né? Ela é termorresistente, porque ela aguenta até
126 graus centígrados por 90 minutos. Então isso é muito tempo. Mas aí que a gente tem que trabalhar a questão de controle dessas toxinas. No caso do Bacillus cereus, a produção de toxina se dá na fase logarítmica de crescimento. Se vocês se lembram de microbiologia, essa fase é onde que aumenta muito a reprodução dos micro-organismos. E também ocorre na fase de esporulação, porque esse tipo de micro-organismo, de bactéria, produz esporos, tá? O controle do Bacillus cereus e das toxinas diarreica e emética, ela se dá por tratamento térmico adequado e manutenção da temperatura acima de 65 graus depois do alimento pronto. Uma outra coisa que a gente pode fazer é um resfriamento rápido. Então é o caso, por exemplo, da pasteurização, né? Quando eu submeto a uma alta temperatura e dei um rápido resfriamento. Então a pasteurização, ela foi feita para Bacillus cereus, tá? Inclusive, é muito usada nesse caso. Ela vai evitar com que a gente tenha tanto a toxina diarreica quanto a formação, né, da toxina diarreica quanto a formação da toxina emética. Pessoal, tem muito mais toxina, principalmente ligado a alimentos, mas daí seria a gente começaria a repetir uma série de informações. A gente viu o básico de toxinas. Agora a gente tem que estudar caso a caso qual é a toxina, qual é o microorganismo que produz a toxina e como ela age. Eu acho que, assim, eu posso dar um conselho para vocês. Quando vocês forem fazer algo que pode ter contaminação por toxina, primeiro estudem qual é o microorganismo que produz aquela toxina e depois as características daquela toxina. Principalmente como ela pode entrar no organismo. Então, por exemplo, por células viáveis ou direto a toxina, né? Se for células viáveis, ela vai produzir a toxina dentro do organismo ou direto a toxina. E daí, como vocês podem controlar? Então, vocês têm que saber questão de temperatura, questão de pH, principalmente. Esses são os dois pontos principais. E daí, vocês podem utilizar uma baixa temperatura ou alta temperatura ao mesmo processo de pasteurização para acabar com aqueles organismos que produzem aquela toxina, tá? Ou acabar com a própria toxina, dependendo do caso, tá? Eu acho que esse é o pulo do gato. Trabalhar, primeiro saber qual é o perigo de contaminação, microorganismo e sua toxina, como que é a entrada no organismo, direto à toxina ou por células viáveis que vão fazer essa produção de toxinas, e daí saber as características principais de cada toxina envolvida naquele processo, principalmente temperatura e pH, para daí a gente combater caso a caso. Então por hoje foi só isso, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço e continuem tomando cuidado com a pandemia do Covid-19, tá bom? Um abraço a todos.